Estamos retornando com o programa A Velha Nova Friburgo. Hoje o nosso convidado, o Dr. Elzo Porto. Ju, que você estava falando no bloco anterior sobre... Não, eu ia fazer uma pergunta ao Elzo. Ô, Elzo, você foi companheiro do Carlos Plínio e do Edival Valentim? Isso. Eles eram seus vizinhos. Meus vizinhos, ali. inclusive. É? Vizinhos. Carlos Plínio de Castro Casado. E o Edival, irmão do Valentim. Exatamente, irmão mais velho. Eu me lembro porque o Carlos Plínio foi um colega nosso, brilhante advogado também. Mais tarde ele veio a ser presidente do Instituto de Resseguros do Brasil, exerceu grandes funções. E ele tinha ao lado dele, da casa dele, tinha um terreno que era da família dele. E ele então tinha o campo de futebol do Suspiro, que muita gente, né? Inclusive o campo do Fluminense, hoje friburguense, pertencia à família dele. Né? Mas ao lado da casa dele... Onde hoje é o Teatro Municipal. Teatro Municipal. Isso. Mas ao lado ele tinha um terreno e que tinha um campo de futebol do lado da casa do Elzo aí, né, Elzo? E quem cedia a bola para jogar era eu, por isso que a gente deixava jogar, porque era ruim de bola. Você era horrível, mas era o dono da bola. Não tinha como, né? Doutor Elzo, eu guardei uma pergunta aqui para perguntar, para ter sua opinião. Nós temos hoje, entre as duas praças de Friburgo, 3 estátuas de médico, né? Doutor Demerval, Galdino do Vale e Amâncio Mário de Azevedo. Tem o Alberto Browne, que era um farmacêutico, mas que naquela época era um tinha... médico, ele chegou até a estudar medicina, né? Mas não se formou. Alberto Browne estudou até o 4º ano de medicina. Mas prático. O pai dele, interessante, o pai dele foi médico. Foi médico, João Henrique Browne. Isso. Como é que o senhor vê assim, a história de Friburgo assim, com esse poder médico aqui? O médico naquela época... éramos poucos, raridade, e tinha muito prestígio. Até as coisas erradinhas que o médico fazia eram engraçadas, as pessoas conseguiam achar interessante, porque era normal do ser humano, vamos dizer assim, fazer. E quem se meteu em política tornou-se conhecido. Eu fico assim impressionado, porque muita gente que eu conheço hoje aqui em Friburgo, clientes meus que eu pergunto, só conhecem porque eles eram políticos, não conhecem que a escola, porque a rua, porque não conhecem a realidade do que eles fizeram em Friburgo. Um Feliciano Costa, um Amâncio Mário de Azevedo, né? Pois é. A gente já está falando até de que não tem estátua, mas que foram prefeitos, né? E tínhamos aqui em Friburgo, tivemos aqui, aliás, Friburgo até hoje, nós temos aqui uma classe sensacional de médicos. É um grupo muito bom. Nós temos profissionais aqui ótimos que não são bem aproveitados. E o que você acha dessa época em que a medicina estava muito engendrada com a política? Olha, a política, nesse tempo, a política ajudava muito a medicina e a medicina ajudava muito a política. Porque você não tinha a figura do Estado como tem hoje, né? Exato. E era uma época diferente. Era uma época em que o médico não tinha especialidade, olha só como era diferente. Era uma época em que ele entrava na sua casa pela porta dos fundos, batia porque ele tinha atendido você de manhã e ficava preocupado com você, se você tinha melhorado. Conhecia todo mundo conhecia. Ele tinha uma responsabilidade enorme, era diferente. E o dinheiro era a última coisa a pensar. Não tinha supermercado para pagar, a gente pagava. Aliás, falando em pagar, como era antigamente, né? Você ia comprar 1 quilo de feijão, 2 quilos de feijão, botava no caderninho para pagar no final do mês, né? O pão era entregue em casa todo dia, lembra? O leite também. Leite. Poxa vida, hein? Moleza, hein? Vamos dizer que nós estamos velhos demais, vamos parar. São idosos aqui. Com certeza. E eram figuras que nós tivemos, assim, vários deles, né? Tivemos Salim Lopes, por exemplo, que tinha... grande sanitarista, pai da Leila, né? Isso, Leila Lopes. Fora de série. E tem até hoje a plaquinha na casa dela. Ela mantém, eu acho sensacional. O médico atendia em casa, né? O Galdino do Vale atendia em casa. Também, Galdino. E tínhamos aqui Miranda Forte. Doutor Miranda. Né? Que veio para cá e foi uma figura assim, sensacional, super inteligente, foi professor da Faculdade de Filosofia, de Comunicação. Com certeza. Criou aqui em Friburgo
na década de 70, já estou chegando mais para perto, a Sociedade Friburguense de Análise Transacional, que é um precursor da programação Miranda Forte neurolinguística. era um intelectual, né? Puxa Também, vida. né? Cheguei a conhecê-lo também. Ele, inclusive, criou uma coisa que foi precursor, que eu chamo hoje do plano de saúde também. Ele criou uma estrutura que atendia na olaria, atendia no centro da cidade, na General Osório, ele fez assim como se fosse um plano de saúde. Você pagava de acordo com o que você ganha. Então, cada um tinha um preço já tabelado, tá? Que para atender o interessante, pessoal. Assim, nesse tempo, veja você. Ele não foi um cara, você veja como ele tinha uma visão diferenciada, né? E ele trouxe para Friburgo muitos pediatras com isso para poder ir para essa clínica dele, que hoje ainda continuam aqui, né? E ele que deu esse pontapé. Eu me lembro das notícias de jornal que ele botava, convidando o médico para vir para Friburgo, só que ele falava assim, a 100 quilômetros de Rio de Janeiro, tem aqui a clínica, etc e tal, oferecendo isso, aquilo, os camaradas vinham para Friburgo, para trabalhar aqui. Uma coisa importante em Friburgo, desculpa até, Janaína, é a história de Friburgo ligada à medicina, nesses 200 anos, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Janaína, inclusive, fez um trabalho muito bom num desses livros dela, quando fala da história da medicina em Friburgo, primeiro com o João Bazé, né, que foi contratado. João Bazé veio para Friburgo com 30 anos, para ser o médico do grupo de suíços que vinham, né? Mas o grande nome mesmo foi Carlos Éboli, né? O Carlos Éboli. Hidroterapia. Exatamente. Aliás, coisa para falar. Não é? A tal da hidroterapia, ele foi criada, o Instituto, em 1872. E aqui vinham pessoas influentes, inclusive com o imperador. O imperador Exatamente, a presença até do imperador em Friburgo, né? Isso. Então, quer dizer, e daí para frente, mais tarde, Alberto Braun, Demerval, Amâncio, Valdir, Hélio Maia, tanta gente importante, né? É uma história linda. E que deu continuidade com vocês todos. É porque eu vejo assim, o médico, ele assumiu esse papel que o Estado não tinha ainda, né? Por exemplo, nos jornais, o Friburguense, final do século XIX, estava assim, as propagandas dos médicos, e tinha um horário para consulta aos pobres, escrevia justamente isso. E também no consultório do Dr. Amâncio tinha filas separadas, né? Salas separadas, para quem vai pagar e para quem é pobre. Né? Então eu acho que... no corredor, doutor Demerval atendia no corredor, se parava, consultava, mandava voltar depois, atendendo de graça. As pessoas. Né? Pois é, a gente até está falando do doutor Demerval, todo mundo imagina que ele foi é o único que não foi político, né? Ainda mais em compensação, ele falava um bisturi de ouro, que nós não falamos dele, o filho ainda trabalha em Friburgo, que é o Valdir Costa. Era um camarada, realmente cirurgião de mão cheia, né? Bisturi de ouro, né? Famoso. E aí era já no Colégio Modelo, onde o Colégio Modelo hoje era o posto de saúde, era o posto de urgência de Friburgo. Pronto-socorro. Pronto-socorro. Onde é aquele prédio do Colégio Modelo. Modelo. Ali o grande nome, e que segurou Friburgo durante muito tempo, foi o Dr. Valdir Costa. Valdir Costa, que operava todo mundo aqui. E também o Dr. Valdir prestou um grande serviço e era queridíssimo, era na Fábrica Ipu. Ele era médico da Fábrica Ipu e super querido por toda a pessoal. E lá em casa a gente, depois, mais tarde, devemos tantos favores, que foi Chamberlain Noé. Chamberlain Noé. Esse é o precursor, que era o Nicolau Noé, que não sei se você o Nicolau conheceu. Noé também, que ajudou no combate à tuberculose. O irmão do Dr. Chamberlain. O irmão dele. Que também foi muito importante. Que era uma doença crônica, né? Por isso que a gente vê tisiologista, né, como chamar. Eu tenho um livro do século passado, do outro século passado nós já somos, né? Do outro século de medicina. Eu morro de rir quando eu leio. É a história da coisas. Medicina? Não, como se tratava. Tá, porque eu tenho também algumas bem interessante. Doenças, entendeu? Como era tratado as doenças. Ora, é ridículo até hoje em dia. Mas
É tal negócio. Hoje em dia ainda existe coisas assim, sabe? Nós vamos rir a beça no futuro. Mas... mas... Ô Elzo, você fez um grande trabalho, e todo sempre exaltado, em Duas Barras. Os bibarrenses, Cordeiro também, né? E você não estava comentando que nós também tivemos no Colégio Chieta o César Vermellige de Carvalho. O Cezinha, né? Cezinha foi um médico também, como você, deu muita atenção à população bibarrense. Mas é coisa assim, essas coisas que, como eu disse a você, faltava um médico nessa época. E convidado para ir para Duas Barras, né? Deram a casa, podia escolher a casa que ia morar, reformar, etc e tal. E eu me mudei para frente do grupo, porque era só o filho atravessar a rua, já estava dentro do colégio, né? Então a gente via, e era perto de um hospital fechado. Mas o médico precisa do hospital. É a casa onde que ele tem para observar os casos mais graves. E ela pertencia a uma associação de caridade, que era contrária ao prefeito. Ora, o prefeito tinha me levado, dado caso. O que é que você acha que essa associação política contrária ao prefeito, ele nunca ia me oferecer esse hospital? Não é? Mas, tirando algumas histórias no meio disso aí, para conseguir chegar lá, o presidente, que era dono de uma farmácia, um sujeito extraordinário também, chamado Aires de Itaí de Barbosa, mente assim aberta para chuchu, e ele passou o hospital da seguinte forma, que eles tentavam abrir o hospital, fechava, dava prejuízo, fechava, dava prejuízo, fechava. E me passou um contrato que eu ficava tomando conta do hospital, eles me entregavam o hospital. Se desse lucro era meu, se desse prejuízo eu tinha que tirar do bolso. E eu topei. A idade é uma beleza. E papai do céu de plantão também é ótimo. E eu, como cardiologista, né, primeiro paciente, quer dizer, eu estava na maternidade, conversando com o diretor da maternidade que tinha vindo ser interventor aqui em Friburgo. Ele me aparelhou o hospital. Camas, lençóis, travesseiro, medicamentos, deixou tudo pronto. Eu trabalhando já em Cordeiro, eu tinha uma enfermeira que ficou grávida e eles iam mandar embora. Eu, uma excelente enfermeira, eu falei assim, e não tinha para onde ir, desesperado, eu falei assim, escuta, você quer ir para Duas Barras? Vai morar lá dentro do hospital, hein? E tal. E ela foi, ganhou o filho, casou com o chofé da ambulância. Depois. Histórias foram incríveis, felizes. né? Doutor Elzo, estou muito triste aqui que eu vou ter que interromper a nossa conversa porque o programa já estourou o tempo. Mas eu gostei muito de conhecê-lo, o senhor é muito espirituoso, adorei suas histórias. Espero que não cause constrangimento quando o senhor passar na rua, descobrir que era o senhor que fazia aquelas artes, né? No cartaz do cinema. Isso acabou revelando aqui, tá certo? Muito obrigada aqui pela sua participação no programa. Muito obrigado a vocês, é um prazer enorme, né? A gente ficar recordando aqui muito bom essas mesmo. Coisas todas, né? Aliás, tem um livrinho que foi publicado também pela Dalva, né? Sim, falando dos nossos médicos, e muito nossos interessante. Médicos, isso mesmo. Tá certo. Muito obrigado. E muito obrigada a todos os assinantes da RCA que ficaram conosco até esse momento na Velha Nova Friburgo.